Salmos 19, verso 7 e verso 8. Salmo 19, versos 7 e 8. Amém? Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa palavra diante do teu altar. Antes de mais nada, Senhor, para glorificar o teu santo nome com a tua palavra em nossas vidas. Por isso eu te peço que o Senhor me unja com o teu óleo do Espírito, que o Senhor toque nos meus lábios, ó Deus, e coloque as tuas palavras na minha boca e no meu coração, para que eu possa falar tudo o que é a tua vontade, não a minha, Pai. E todos nós, como um aqui, saiamos daqui renovados, restaurados, transformados e curados pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Salmos lindo esse. Quem concorda comigo? Lindo. Maravilhoso. Aqui está falando a respeito da lei do Senhor. E hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Amém? Nós vamos estar falando a respeito da lei do Senhor. Ih, caramba, o meu pastor agora virou legalista. Calma. Calma, que vocês vão entender muito a respeito do que é a lei do Senhor. Nós vamos desmistificar o conceito de lei. Amém? Nós vamos desfazer todos os paradigmas e preconceito a respeito da palavra lei na Bíblia. Por que o Senhor me deu essa palavra? Eu meditei muito a respeito da palavra lei, porque hoje em dia, o que nós temos percebido no coração dos cristãos é uma aversão a respeito da palavra lei. Porque quando se fala em lei, tem uma conotação na Bíblia de religiosidade, de que farisaísmo, que só anda debaixo da lei, que lei. Inclusive tem até um texto na Bíblia que fala que o fim da lei é Cristo. Vocês vão entender hoje o verdadeiro significado desse texto. O fim da lei é Cristo. Amém? Mas primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra lei. A palavra lei, ela significa o seguinte: é um conjunto de regras designados para estabelecer a ordem, o controle e o desenvolvimento ou prosperidade. Desenvolvimento e prosperidade é a mesma coisa. Não quer dizer crescimento. Amém? Desenvolvimento e prosperidade é uma coisa, crescimento é outra. Vou repetir. Lei é um conjunto de regras designados para produzir ordem, controle, desenvolvimento ou prosperidade, conforme está escrito lá no livro de Josué 1:8, aonde Deus fala para Josué: Josué, não para de meditar neste livro da lei. Aliás, não é meditar, ele fala: não cesses de falar
não pare de falar deste livro da lei. E aí Deus continua: antes, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, e assim você vai poder prosperar os teus caminhos e você vai ser bem-sucedido em tudo. Então, se você tem o desejo de ser próspero, de ser bem-sucedido, tá aí uma dica. Duas coisas que você tem que ter. A primeira é ordem e a segunda é controle. Porque a lei, ela vem justamente para isso, para produzir ordem, controle e prosperidade, que foi o que Deus disse para Josué. Amém? Você vai prosperar os teus caminhos quando você não abrir mão de meditar nesta lei e fazer tudo conforme está escrito na lei, ou seja, praticar essa lei. E aí sim, fazendo assim, você vai criar uma ordem na sua vida, um controle, e por causa da ordem, do controle, os teus caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido. Está aí uma coisa, uma passagem, um versículo que nos dá o dever de nós buscarmos a verdadeira revelação e o entendimento do que é a lei na Bíblia. Que palavra é essa que hoje em dia, quando se fala em lei, as pessoas têm até medo? Não, eu não vivo pela lei, eu vivo em Cristo, eu não vivo debaixo da lei. Porque existem tantas passagens que falam da lei na Bíblia, e se você não prestar atenção, e se você não ler o contexto das palavras na Bíblia, você percebe que existe até parece uma contradição, porque ora fala que a lei é boa, ora fala que a lei não presta, que a lei foi revogada, e que a lei é isso, que a lei não é boa, a lei é pecado, que é tanta coisa. Então vamos hoje desmistificar o que significa a lei na Bíblia. Para que ela serve? Amém? Então vamos lá. 3 tipos de leis existem nesse mundo. 3 tipos de leis. A primeira é a lei da natureza. A segunda é a lei dos homens. E a terceira, a lei de Deus. 3 tipos de leis. Lei da natureza. Vou dar um exemplo aqui de lei da natureza. Lei da física. Tem uma lei na física que diz que 2 corpos, nós estamos falando de física, não estamos falando de espírito não, física é físico. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Parece uma coisa óbvia, mas é a lei da física. Então, uma lei da física é uma lei da natureza. Outra lei da natureza, a lei da gravidade. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Essa lei da natureza, como a própria palavra fala, lei da natureza, ela acontece com naturalidade. Ela não depende de ninguém para que ela seja executada. Acontece naturalmente. Por quê? Porque é uma lei da natureza. É uma lei e ela é irrevogável. Ela acontece naturalmente. Lei dos homens. A lei dos homens. Um exemplo de lei dos homens: Constituição, direitos e deveres, lei do trânsito. A lei do trânsito é a lei dos homens. E essa lei, que é a lei dos homens, ela acontece por imposição. É por obrigação que essa lei acontece. Se não fizer, o que acontece? Leva multa. Por que é por imposição? Por que é por obrigação? Porque depende da boa vontade do homem para executá-la. Você pode executar ou não, depende de você. É uma obrigação, então vai depender de você respeitar ou não. E existe a lei de Deus. Lei da natureza, lei dos homens e tem a lei de Deus. Quais são as leis de Deus? São os mandamentos, são os preceitos e as diretrizes.
Essas são as leis de Deus. Só que essa lei, ela depende única e exclusivamente do amor do homem para que ela possa ser executada. Por quê? Porque ela foi criada, a lei de Deus, ela foi criada por amor ao homem. Então é necessário que essa lei ela seja executada tão somente, e ela só deve ser, e ela só será, não terá outra forma dessa lei ser executada, se não for por amor. Porque essa lei, ela foi feita por amor justamente para que o homem, ele fique afastado do pecado e não sofra o dano do pecado, o dano que o pecado provoca, que é a morte. Ou seja, a lei de Deus, ela não é executada nem por naturalidade e nem por obrigação. Por naturalidade é a lei da natureza, por obrigação são as leis dos homens. A lei de Deus, ela não é executada nem naturalmente e nem por obrigação, mas somente por amor, porque a essência da lei de Deus é a lei do amor. Ela foi criada tão somente para fazer com que o homem viva bem na terra, com que ele seja afastado do pecado que produz a morte. Amém? Até aqui tudo bem? Entenderam um pouco a respeito de lei? Esses dias eu estava ouvindo um culto, e aí o pastor estava contando a história da pregação da igreja dele. E ele estava falando para o povo, nós falamos muito de amor, o pastor é muito conhecido. Vocês sabem que os nossos cultos, nós falamos muito de amor, nós só falamos de amor, só falamos de amor, de amor, de amor, de amor. Cai sempre naquela mesma história, gente. Desculpa ser redundante, mas é verdade. Cai sempre naquela mesma história de falar sempre da parte de Deus e falar muito pouco da nossa parte. Quem não sabe que Deus é Deus de amor? Todos nós sabemos, Deus ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor e ele até colocou uma coisa ali dizendo assim, e quando nós pregamos sobre o amor de Deus, cria no cristão uma responsabilidade maior de amar a Deus. Porque quando a gente prega o tamanho do amor de Deus e você passa a entender o tamanho do amor de Deus, é necessário também que você tenha uma reciprocidade a respeito desse amor, porque é isso que Deus quer. E é verdade, eu concordei com ele porque a própria palavra fala que Deus ele trata a nós como nós tratamos a ele. Deus ele deseja que seja recíproco o tratamento. Deus nos ama demais, ele deseja que nós o amemos. Só que ele parou por aí. Ele parou por aí, ele não continuou dizendo: como que eu faço? Como que eu faço para amar a esse Deus? Porque qualquer um que você perguntar aí fora, seja quem for, seja ímpio, seja crente, seja lá quem for, você ama a Deus, qual vai ser a resposta? Sim, claro que eu amo a Deus. Mas as pessoas, elas não sabem como amar a Deus. Elas acham que é tão somente falar eu amo a Deus, e elas acham que amar é um sentimento. Amar é um verbo. Eu amo, tu amas, e ele... Amar não é um sentimento, eu amo tanto a Deus. Por que você ama a Deus? Não sei, eu sinto um amor tão grande por ele. Amor não se sente. Amar é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. O que é verbo? Verbo é o quê? É uma ação. E o que é uma ação? Ação é atitude. Ação é atitude. Então significa que amar, ela só é expressada, só existe demonstração de amor quando existe atitude. Não existe demonstração de amor em palavras. Só existe demonstração de amor em atitudes. As mulheres precisam aprender isso, porque elas querem que os homens digam o tempo todo para elas: eu te amo, você é o amor da minha vida. E nós muitas vezes demonstramos o nosso amor da forma correta, como
fazendo. Então nós aprendemos aqui que amar só se expressa através do quê? De atitude. Então nós já aprendemos uma coisa: para mim amar a Deus eu tenho que expressar esse amor fazendo e não tão somente dizendo. Bom, já teve um começo bom. Agora, qual é o tipo de atitude que expressa o verdadeiro amor a Deus? Qual é? 1 João 5, verso 3. Anota aí no teu caderno. Qual é a verdadeira atitude que expressa o amor de Deus? Que faz com que Deus receba esse amor que você diz que tem, mas que precisa ser manifesto por atitudes. 1 João 5,3. Porque nisto consiste amar a Deus. Porque nisto consiste amar a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Amém? O que era obedecer os mandamentos de Deus? Obedecer os mandamentos de Deus é praticar, é executar a sua palavra, ou se você quiser trocar de nome, é executar as suas leis, porque a palavra de Deus é a lei que a Bíblia tanto fala. Amém? Para vocês terem uma ideia de como é profundo o executar das leis do Senhor e de sua palavra, a Bíblia fala que Abraão, ele foi justificado pelo quê? Fé. Pela fé? Ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia não fala isso? Mas qual foi a atitude dele que fez? O que fez Deus entender que Abraão creu? Obedeceu. Deus falou para ele: sacrifica. O que ele fez? Sacrificou. Por quê? Porque ele acreditava que Deus poderia fazer com que Isaac ressuscitasse. Ou seja, a fé, assim como o amor, só se manifesta através de atitudes. Não existe outra forma de existir a manifestação da fé e nem do amor se não for atitudes. A palavra que a fé sem obra, a palavra fala que a fé sem obras ela é morta. E o amor, como que nós manifestamos o amor? 1 João 5,3, porque nisto consiste amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos, ou seja, em obedecer a sua lei, obedecer às leis do Senhor. Amém? Então nós já começamos bem, já deu para entender mais ou menos como nós fazemos para amar a Deus e qual é o significado da lei em nossas vidas. Agora vamos entender mais um pouquinho e vamos desmistificar essa palavra lei do coração do crente, para que o crente possa aprender de que toda lei, quando ela é criada, seja a lei de Deus, seja a lei da natureza e seja a lei de homens, toda lei que é criada, ela é criada para produzir ordem, controle e prosperidade. Amém? Desenvolvimento. Um exemplo de uma coisa que é criada sem lei. Para vocês terem uma ideia clara de algo que é criado sem lei. O que é uma coisa criada sem lei? Sem ordem, sem controle e por isso não gera desenvolvimento. Favelas. Favelas é um exemplo clássico de algo que é criado sem lei. Cada um faz do jeito que quer o barraco. Não existe lei nenhuma, você puxa luz da onde for, você faz o esgoto para onde foi. É totalmente sem lei a favela. E a favela não prospera. A favela cresce, mas é um crescimento desordenado. E nós sabemos que o crescimento desordenado, ele produz muitos males.
produz muita miséria, produz doenças. Um exemplo, a favela, algo que é criado sem lei. Cresce, porque crescimento não é prosperidade. Prosperidade é desenvolvimento. Cresce de forma desordenada e a produção, o final da história a gente sabe que nas favelas existe todo tipo de problema. Problema de saúde, problema financeiro, relacionamento, morte, destruição. Tudo que é ruim tem dentro das favelas, infelizmente. Tem gente boa na favela? É claro que tem. Mas o ambiente acaba produzindo mal até nessas pessoas que são boas. Porque elas estão vivendo debaixo de uma condição de desordem, de descontrole, de falta de desenvolvimento. Aí eu pergunto para vocês, existe realmente a necessidade do cristão obedecer a leis? Sim, então nós já estamos aí quebrando esses paradigmas de que o fim da lei é Cristo. Não, eu ando debaixo de Cristo, não debaixo da lei. Vamos continuar então. Por que nós devemos obedecer à lei do Senhor? Primeiro, porque a lei ela nos foi dada para correção. Somente a lei corrige a vida do cristão. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia lá, você que está nos assistindo com a Bíblia. Se você não estiver nos assistindo com a Bíblia, então ouve, que vai dar na mesma. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A lei, ela nos foi dada para correção. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura, quando se fala escritura, queridos, quando se fala a palavra de Deus, quando se fala a Bíblia, quando se fala lei, é tudo a mesma coisa. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, nós devemos obedecer às leis do Senhor porque ela nos é dada para correção. Imagina, presta atenção, quem conhece São Paulo sabe. Imagina o trânsito de São Paulo do jeito que ele é, sem lei. Para pensar aí, no trânsito de São Paulo sem lei nenhuma. Vocês já assistiram vídeos do trânsito da Índia? Vocês já viram como é? É uma multidão de carro andando para lá e para cá, e gente, e vaca, e cavalo e animal, não é assim? A vaca está passando, todo mundo para, deixa a vaca passar, porque vaca ninguém pode tocar. Aí a vaca passa, começa a correria de moto, de carro, e tudo assim, ó, bagunçado. Essa é a vida do crente que não anda, que nega andar debaixo da lei, dizendo que o fim da lei é Cristo. Eu não fui chamado para andar debaixo de lei, porque Jesus Cristo aboliu toda a lei. Essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão que não anda debaixo da lei do Senhor. É totalmente bagunçada. Imagina os acidentes que tem num trânsito onde não tem lei, onde não tem semáforo, onde não tem correção. Assim é a vida do cristão que não quer andar debaixo da correção do Senhor, uma vida bagunçada, uma vida cheia de problemas e derrotas, cheia de acidentes, uma vida toda comprometida. Por quê? Porque não existe ordem, não existe controle, não existe correção. E a pessoa tem uma vida totalmente afastada daquilo que foi o propósito de Deus para a vida dele. É por isso que lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, deixa bem claro: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Não está escrito que lhe falta conhecimento, lhe falta o conhecimento.
Quando existe um artigo definido antes do sujeito, ele está querendo dizer que é algo detalhado, é algo que é assim, específico, exatamente. Lhe falta o conhecimento. Qual é o conhecimento que Deus está falando? Se não for a lei. O meu povo é destruído porque eles não conhecem a lei. Não conhecendo, não tem como eles obedecerem à lei de Deus. É fundamental para que o cristão ele tenha uma vida saudável, ele andar debaixo das leis do Senhor, debaixo do conhecimento dos mandamentos de Deus e praticá-lo. Amém? O conhecimento e a execução. A prática da palavra de Deus, essa é a lei de Deus. Amém? Então nós devemos obedecer à lei do Senhor, sim, porque a lei ela nos traz correção. A lei ela nos corrige. Ela nos dá um norte, impede que nós sejamos destruídos pela falta da ordem e do controle. Amém? Em segundo lugar, por que nós devemos obedecer à lei do Senhor? Porque a lei do Senhor, ela nos conduz à pessoa de Jesus Cristo. A lei do Senhor nos conduz à pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Gente, a finalidade da lei, essa é a tradução correta da palavra de Deus. A finalidade da lei é nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo. Durante muito tempo eu entendi errado. Eu entendi que quando Jesus Cristo veio, aboliu-se a lei e não existe mais lei. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Cristo chegou, acabou a lei. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não é essa conotação. A conotação é a finalidade da lei é nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo. Porque é impossível que um crente, tendo uma vida toda desregrada, toda bagunçada, sem limite, preso no pecado, faz o que quer, na hora que quer, sem lei nenhuma, ele cria a própria lei dele. É impossível dizer que ele alcance o caráter cristão com as atitudes que ele está produzindo. Porque a lei ela foi criada justamente para isso, para que nós possamos, praticando ela, nos valer e aprendermos a ter o caráter de Cristo. Como a própria Bíblia fala, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Tem uns que são testemunhos de Jeová, correto? Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. A palavra fala que nós somos testemunhas, que nós seremos testemunhas em todos os lugares de Jesus Cristo. E qual é a forma? De que modo eu posso testemunhar Jesus Cristo na minha vida? Se não é eu tendo o mesmo caráter que ele teve. Porque o meu testemunho eu dou pelo meu caráter. Quem concorda comigo? É pelo meu caráter que eu dou testemunho, não é de outra forma. Não é tão somente falando, mas é fazendo, é sendo. E a lei, ela nos conduz a criarmos esse caráter cristão. E por isso, a lei, ela nos conduz à pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17, olha o que Jesus Cristo disse. Vocês não pensem que eu vim abolir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Aí eu te pergunto, o próprio Jesus Cristo veio cumprir a lei e nós não? Nós não precisamos cumprir a lei?
essa conta fecha. A própria lei veio cumprir a lei e nós, que precisamos da lei, não vamos cumprir? É por isso que a palavra fala que a lei, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo, porque a própria lei vai ser cumprida. O próprio Jesus cumpriu a lei e nós devemos cumprir a lei para que nós recebamos de Deus esse caráter cristão. É a lei que nos conduz a vivermos debaixo de uma ordem e de uma direção, debaixo de uma correção e debaixo de um controle, para que nós possamos nos desenvolver, tanto espiritualmente, mas também como pessoas, e nós possamos adquirir esse caráter cristão que Deus tanto espera que seja criado em nós, porque somente o caráter cristão é que produz realmente um testemunho de que Jesus Cristo existe. Não existe outra forma. Amém? Então nós precisamos obedecer à lei, sim, porque ela nos conduz ao caráter cristão. Amém? E em terceiro lugar, porque nós devemos cumprir a lei do Senhor? Porque dela depende a nossa salvação, só por isso. Dela depende a nossa salvação. É por isso que nós precisamos cumprir a lei. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Amém? O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, é Ele que cria as leis para que nós possamos andar debaixo dela. O Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. O Senhor, Ele criou a lei, não para nos condenar. Para os que são filhos, a lei não foi criada para condenar. A lei foi criada para salvar. Porque a lei, ela nos dá correção. A lei, ela faz com que nós nos aproximemos de Deus. A lei, ela foi feita para nos salvar e não para nos condenar, como é para o mundo aí fora. A lei para o mundo, ela condena. Por quê? Porque a lei, ela dá luz ao pecado. É pela lei que as pessoas chegam à conclusão que pecaram. Porque a lei fala para dizer, não faça isso. E a pessoa vai e faz. Mas no nosso caso, a lei, ela foi feita para nossa correção. Porque nós vivemos hoje pela graça. E qual é a graça? Como já foi dito aqui, a graça é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos cumprir a lei e não sermos condenados por ela. Andar debaixo da lei, para que pela correção, pela ordem, pelo controle, nós possamos nos desenvolver espiritualmente. E isso trará sobre as nossas vidas prosperidade e nós seremos bem-sucedidos em tudo. Amém. E a salvação não consiste apenas em herdar a vida eterna. É uma coisa que nós achamos, né? Que a salvação é uma coisa que é assim, nós vamos morar no céu, essa é a salvação. A salvação não consiste apenas em vida eterna, porque isso o sangue de Jesus Cristo já fez. A lei, ela foi feita para nos salvar das mãos de Satanás, para nos afastar do pecado e do dano que ele nos traz. Porque quando nós pecamos, Satanás, ele tem a legalidade de agir debaixo da lei contra as nossas vidas. E a lei, ela foi criada para que nós possamos nos livrar dele, para que nós possamos ser salvos dele, e não para que ela venha nos condenar e nos matar. Porque nós somos filhos. Amém? E os filhos não foram chamados
para serem condenados, mas para serem corrigidos. Andar debaixo da lei significa andarmos debaixo de uma correção, andarmos debaixo de uma ordem, andarmos debaixo de um controle, para que esse controle nos afaste das mãos do maligno e nós possamos, como diz lá em Josué capítulo 1, verso 8, prosperar e sermos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. Mas o principal motivo da existência dessa lei, para nós terminarmos, é nós podermos expressar o nosso verdadeiro amor a Deus através da obediência aos seus mandamentos. Amém? Nos afastando do pecado e nos aproximando dele. Porque a lei foi criada por amor. A essência da lei é o amor, é o desejo de Deus de nos afastar cada vez mais do mal, sendo assim, nos aproximarmos do bem. A essência da lei é o amor, e somente por amor nós conseguimos executar a lei de Deus. Como está escrito, né? A palavra fala que o Senhor nos amou primeiro. João 3,16, a palavra fala que Deus amou tanto o mundo que deu ao mundo a sua palavra, para que em amor nós pudéssemos obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei de Deus. E a palavra de Deus é a maior demonstração de amor que Deus pode dar para nós, e a obediência a ela é a maior demonstração de amor que nós possamos dar a Deus, seguindo a palavra de Deus. Por amor, Deus entregou o seu Filho. Quem é o seu Filho? É a palavra. A palavra de Deus veio por amor ao homem. Jesus Cristo é a palavra. Deus amou tanto ao mundo que deu uma palavra para o homem. Por amor ele disse: obedece os meus caminhos que você se livra do mal. E por amor nós também temos que obedecer. Somente por amor nós conseguimos demonstrar para Deus que realmente nós o amamos, obedecendo a sua palavra e fazendo aquilo que é reto diante do Senhor. Amém? Eis aí a grande necessidade que nós temos de andar debaixo de direção, de andar debaixo de obediência. Quando se fala em obediência na Bíblia, está se falando também a respeito de lei. Não existe obediência se não existir lei. Mas como existe uma lei, é necessário que também haja obediência. Amém? Esse é o princípio da lei. O princípio da lei a lei ela foi criada por amor àqueles que são os filhos de Deus, para que a lei afaste o homem do pecado e faça com que o homem possa viver verdadeiramente o chamado que Deus prometeu para a vida dele, o chamado de ser filho, de ser salvo, de dar testemunho de que existe um Deus nessa terra que amou o mundo de tal forma que colocou diante dos homens uma palavra de libertação, de cura, de correção, uma palavra de ordem, de controle e de prosperidade. Amém? Então obedeça a lei do Senhor. O fim da lei na sua vida é Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé.